que o trabalho se torne mais intensivo, ou que a duração do processo de trabalho se prolongue, que o trabalho se torne mais contínuo e, do ponto de vista do capitalista interessado, mais regulado, etc., não muda por si só o caráter do próprio processo de trabalho real, da maneira real de trabalho. Isso constitui, portanto, um grande contraste com o modo de produção especificamente capitalista, trabalho em grande escala, etc., que se desenvolve, conforme vimos, com o progresso da produção capitalista e que revoluciona não apenas as relações entre os diversos agentes da produção, mas simultaneamente o tipo de trabalho e o modo real do processo de trabalho em seu todo. É em oposição a este último modo do processo de trabalho que chamamos a subsunção do processo de trabalho de um modo de trabalho desenvolvido antes da existência da relação do capital ao capital de subsunção formal do trabalho ao capital. A relação do capital como relação coercitiva para extrair mais trabalho pelo prolongamento do tempo de trabalho, uma relação coercitiva que não se baseia em quaisquer relações pessoais de dominação e dependência, mas simplesmente surge de várias funções econômicas. É comum a ambos os modos, mas o modo de produção especificamente capitalista também conhece outras formas de extrair mais valor. Ao contrário, com base em um modo de trabalho pré-existente, ou seja, um determinado desenvolvimento da força produtiva do trabalho e um modo de trabalho correspondente a essa força produtiva, o mais valor só pode ser gerado pelo prolongamento do tempo de trabalho, ou seja, no modo do mais valor absoluto. A essa forma, como forma única de produção de mais valor, corresponde, pois, à subsunção formal do trabalho ao capital. Perfeito, olha só, aí Marx, ele já, de uma forma muito clara, né, quase didática, expondo o que é que ele entende por subsunção formal do trabalho ao capital, inclusive até contrastando com aquilo que é, né, o modo de produção especificamente capitalista, né, aquela forma, né, que é a subsunção real do trabalho ao capital. Ele está mostrando aqui alguma questão, alguma dúvida? É, é interessante, né, porque aqui ele já está começando a inserir mais elementos das noções, né, sobre a subsunção real. Porque, assim, se a gente vai no capital, né, essas duas categorias, subsunção formal e subsunção real, elas se referem à produção, assim, de forma mais fundamental, tá? Tem outros aspectos, mas, assim, na minha interpretação, eu identifico isso como um elemento importante. Subsunção formal faz referência à extração de mais-valia absoluta, ou seja, uma mais-valia, um tempo de trabalho excedente que se dá a partir do prolongamento da jornada de trabalho, né, além do tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho. E aí, no outro aspecto, né, que o Marx vai considerar que é esse revolucionamento do processo de trabalho real, ou seja, na subsunção formal, o processo de trabalho real ele pode acontecer de modo tradicional. O capital ele extrai mais-valia sem necessariamente alterar o processo técnico de trabalho, né, sem alterar o domínio que o trabalhador tem sobre o trabalho imediato, né? Aí, quando se fala em subsunção real, que o Marx chama de modo de produção especificamente capitalista, que ele contrasta, né, com essa forma de subsunção formal que ele chama de modo de processo de produção capitalista, por exemplo, tem como aspecto elementar a produção de mais-valia relativa, ou seja, a produção de mais-valia relativa, diferentemente da produção da mais-valia absoluta, ela é baseada no prolongamento, ela é baseada no aumento da produtividade do trabalho. Ou seja, são mecanismos de sofisticação técnica, tecnologias, né? Até mesmo tecnologias de gestão, né? Formas de gerenciamento do trabalho que tornam o processo de produção mais intensificado,
que aumenta a produtividade do trabalho, né? Então, esse mecanismo é um outro mecanismo de aumentar a produção de mais valor, esse aumento da produtividade, as técnicas que são implementadas no processo de trabalho, né? E aí, nessa condição, o trabalhador ele perde, né, esse domínio sobre o próprio trabalho imediato, sobre a técnica de produção. O capital ele controla todo o processo de trabalho, né? Então, essa forma, né, de subsunção, ela se distingue, né, fundamentalmente por essas diferentes formas de se extrair a mais-valia, né? Então, eu acho bem interessante essa passagem, e esses aspectos, né, professor, de que o processo de produção capitalista, né, de modo geral, baseado no prolongamento do tempo da jornada de trabalho, né, ele preserva modos de trabalho tradicionais, né, mas não necessariamente modos de trabalho são modos de produção, né? Você está se referindo ao processo de produção capitalista com modos de trabalho que são incorporados ao modo de produção capitalista, né? Ao processo de produção capitalista. A questão é saber o seguinte: em que medida você ainda encontra um processo de trabalho que não esteja subsumido realmente ao capital? Porque, veja bem, com o desenvolvimento capitalista, né, com o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista, né, o que acontece? Vai se revolucionando, né? Vai se revolucionando as relações, e não apenas isso, né? As relações, os agentes da produção, mas vai se revolucionando o tipo de trabalho, do modo real do processo de trabalho em seu todo. Quer dizer, isso vai se subsumindo realmente, né, ao capital, né? Não existe um processo de trabalho pré-existente, né, anterior àquilo, né? Aquilo se desenvolve a partir né, a partir desse novo modo, né, desse modo de produção. Marx ele utiliza essa expressão, né, modo de produção especificamente capitalista. Quer dizer, olha que interessante, né? Quer dizer, a subsunção formal do trabalho ao capital é uma categoria, vamos dizer, eu poderia interpretá-la como sendo uma categoria de transição que tende a desaparecer, porque o que fica é a subsunção real do trabalho ao capital, né? É a produção da mais-valia relativa. Então, mesmo aquelas relações, né, o prolongamento do tempo de trabalho, né, que a gente possa identificar como sendo mais valor absoluto, na verdade, aquilo é só uma forma, vamos dizer, fantasmagórica, porque aquilo dali o que existe é a mais-valia relativa. A mais-valia relativa é que domina, né? Não existe assim um processo de trabalho que seja onde você não exista essa né? Quer dizer, eu estou fazendo essa interpretação mais radical a partir do que Marx está colocando aqui, né? Porque não é meramente duas chaves, né? Eu estou tentando fazer essa interpretação assim. Muitos autores falam tem duas chaves: mais-valia absoluta, mais-valia relativa, né? Quer dizer, substituição formal e substituição real. Quer dizer, não são duas chaves. Você tem só uma chave. No modo de produção especificamente capitalista, só existe uma chave, que é a substituição real e a mais-valia relativa. E a mais-valia absoluta e a substituição formal, elas estão... Professor, Elas são desculpa. parte desse modo. Sim, pois não. Eu acho, assim, um pouco problemático desconsiderar a importância que tem a mais-valia absoluta
no mundo do trabalho hoje sobre o capital, assim, porque a jornada de trabalho ela é essencial, não é à toa, né, que Não, a mas não é empresa desconsiderar. capitalista. Você não está entendendo. Você não está Uhum. entendendo. Eu sei o que você quer dizer. Talvez eu não tenha Não, sido eu tô bem entendido, problematizando mas um para ponto evitar aqui. que não, eu Uhum, concordo, né? Mas eu só estou dando, né, uma questão de, né, de entendimento para que você não fique argumentando coisas que é verdadeiro, mas que eu concordo e fica um pouco assim, por que que ele está falando isso? Porque eu uhum, concordo, né? O que entendi. eu estou dizendo é uma questão dialética, né? Aquilo que está contido não quer dizer que está desconsiderado, ele é parte, mas está subordinado. Vamos dizer, utilizar a expressão subsumido, né? Subsumido. Não é que desapareceu, não tem mais valia absoluta, nem tem mais a subsunção formal, não. Mas elas são categorias que não são do mesmo estatuto, né? Que não é duas chaves, é uma chave só. Agora, a outra está subsumida. E aí vamos tirar as derivações teóricas disso. Eu concordo contigo, Ezel, quando você fala na questão da jornada de trabalho, né? Até eu diria, alguns autores eles falam essa síntese entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Uhum, O Francisco de Oliveira ele utiliza a expressão síntese, mais-valia absoluta, mais-valia relativa. Mas na verdade, não é bem uma síntese, porque no modo de produção especificamente capitalista, quem comanda ali é a mais-valia relativa. Inclusive, né, é ela que determina esse modo como você tem um prolongamento da jornada de trabalho. Quer dizer, quem é que conduz o prolongamento? A tecnologia. Olha que coisa uhum. interessante, Mas né? É a eu acho uma tecnologia. problemática interessante essa, professor, que a gente está colocando aqui, né? Essa diferenciação, e acho bem interessante a sua forma de colocar também. Mas, por exemplo, quando a gente pensa o setor de serviços, né, que há produção capitalista no setor de serviços e produção de mais-valia também, eu vejo que há elementos, assim, que, né, por exemplo, o Ricardo Antunes até chama de grande indústria, né, também uma nova grande indústria na produção de serviços, né, eu acho que faz sentido sim também, mas assim, eu tenho a interpretação de que em determinados processos de produção no setor de serviços, processos capitalistas de produção, né, há, de certa forma, essa preservação desse caráter que o Marx chama aqui de, digamos assim, formas de trabalho pré-existente. O trabalhador ele tem digamos, um gerenciamento, um controle técnico da execução do trabalho imediato, né? Então, os elementos que na indústria, digamos assim, da a manufatura, né, do desenvolvimento da manufatura, a indústria propriamente, digamos, fabril, né, que você tem uma automatização, uma substituição de fato ali do trabalho vivo pelo trabalho morto, pela tecnologia, né? O setor de serviços há processos, acho que cada vez que se ampliam mais, né, de processos de dominação do capital, né, de formas de produção de serviços, né, enquanto mercadorias, mas que tem essa diferenciação, né? Eu acho que são questões assim que até precisam ser mais elaboradas e problematizadas também, mas que é interessante a gente pensar até essas categorias do mais valor absoluto, porque assim muito da realidade da inserção do trabalho assalariado, né, na produção capitalista hoje, ela tem, digamos assim, como segmento privilegiado a produção no setor de serviços, né? Porque, de fato, a grande indústria fabril, ela está praticamente automatizada. A tendência é que ela se automatize, digamos assim, no nível de plenitude mesmo, né? Porque agora com a inteligência artificial, né, isso já tem sido feito, né, com a digitalização, com a informática, né, mas com a inteligência artificial isso acho que vai levar, de fato, a fábrica a, a um desenvolvimento de automatização plena, né, e... Ótimo, exato. Interessante essa. Olha que interessante assim, né? Quer dizer, essa nossa interlocução, aonde a gente respeita as posições, né? E eu assumo uma posição que eu estou tentando fazer exatamente o contraponto àquela leitura, vamos dizer, mais tradicional. Eu estou exagerando. Isso talvez seja um recurso que eu estou utilizando para que a gente possa pensar assim.
Se o Marx fala que o modo de produção especificamente capitalista, né, trabalho em grande escala, etc., quer dizer, todos aqueles elementos que vão caracterizar o modo de produção especificamente capitalista. O capitalismo ele se desenvolve, não tem mais espaço para outro processo de trabalho pré-existente que não seja parte do capital. Essa é a questão, né? Onde é que você vai encontrar, né, de forma, vamos dizer, significativa, talvez só residual, mas aí não conta, né? Onde é que você vai encontrar um modo de trabalho pré-existente aqui ao capital, né? Quer dizer, nessa forma, vamos dizer que você tinha, o Marx talvez estivesse pensando num artesanato, né? Que havia é, vindo das sociedades feudais, né? Nas formas do ofício, né? Quer dizer, você não encontra aqui, por exemplo, no Brasil, quando o capitalismo chega, ele já chega com a composição orgânica já elevada, né? Ele já Com chega licença. com máquina, com tecnologia, né? Então, essa é a questão, a grande indústria, né? A grande indústria hoje, agora, os serviços é a mesma coisa. Então, quer dizer, a categoria que é dominante, aquela que, na verdade, está ali, ó, está na frente, né? É a subsunção real do trabalho ao capital e a produção de mais-valia relativa. Agora, é claro que as outras categorias, ou a outra categoria, né, elas estão subsumidas àquilo, né? Elas não Ô, existem, quer dizer, para o sistema é isso, né? Mas essa posição fica a nível mesmo de uma boa polêmica, né? Que eu diria que isso é interessante. A gente consegue, né? Eu próprio estou exagerando, né? Para tentar sair daquela leitura mais, né? Que muitas vezes imagina até processos de trabalho, né? Produção capitalista, só a partir da mais-valia absoluta, gente, né? Prolongamento da jornada de trabalho, quer dizer, é uma inversão, porque oculta ali, quer dizer, hoje o prolongamento da jornada de trabalho se dá por essa ordem da grande indústria, né? Da maquinaria, né? Os próprios entregadores, trabalhadores de serviços, que eles trabalham em longas jornadas por conta da máquina, né? É a máquina que de um certo modo faz com que essa velocidade ela invada, inclusive, o tempo de vida, né? Quer dizer, no modo de produção especificamente capitalista é o capitalismo máquina. E o capitalismo máquina, quem comanda a mais-valia absoluta, vamos dizer, é a mais-valia relativa. Agora, comandar significa que a mais-valia absoluta ela está subsumida, e eu posso até exagerar em dizer ela está reduzida à mais-valia relativa, né? Eu estou exagerando assim como um recurso metodológico. A Nissan queria comentar alguma coisa? não, professor, o que eu entendi desse excerto, assim, né, algumas percepções que eu tive, é que substancialmente o processo de trabalho, o trabalho em si, ele tem uma base que ela não se altera. Ela é a base de qualquer jeito, e ela se modifica com a intervenção do capital, né? Então, assim, o capital, ele subsume esse processo de trabalho já existente, porque o processo de trabalho, efetivamente, ele pré-existente, no caso, o senhor comentou, os artesãos, a agricultura, enfim, ele já existia, né? Já existia essa base, esse processo de trabalho, e o capital vai lá e subsume isso.
e aí intervém nesse trabalho, né? Então, assim, é isso que eu mais ou menos percebi, assim, que a natureza substancial do processo de trabalho, ela é a mesma, desde sempre. O que acontece é uma intervenção do capital nessa natureza do trabalho, né? E aí acontece um processo gradual de mudança, de transformação, de alteração desse processo de trabalho a partir desse prolongamento da jornada, de você tornar esse processo de trabalho mais contínuo, mais regulado, de modo que o capital subsuma esse trabalho. Tem um elemento, tem um elemento muito importante também para entender a subsunção, Nirsan, porque assim, o trabalho, digamos assim, que preserva a técnica tradicional, mesmo o artesanato, ele pode ser subsumido, tá? A produção do capital. Não no sentido da subsunção real, porque aí é, de fato, uma transformação técnica, uma dominação técnica sobre o processo de trabalho, né? E o trabalhador, ele perde, digamos assim, influência mesmo de coordenar o seu próprio trabalho. É a máquina e o processo de organização capitalista que controla o ritmo, a intensidade, completamente o processo de trabalho, assim, do produtor direto. Só que tem um elemento fundamental na subsunção formal, que já é produção capitalista, porque a subsunção formal é uma relação de produção onde o produtor direto, o trabalhador, ele se defronta com os meios de produção como sendo propriedade alheia, como sendo propriedade do capitalista. Então, essa é uma relação de propriedade, uma relação de produção fundamental já, que caracteriza um processo de produção capitalista, né? Os meios de produção não são propriedade do produtor direto, são propriedade do capitalista. Esse elemento é fundamental nessa caracterização, né, da dominação do capital. Porque é o seguinte, como entender o que é que o Marx está querendo dizer? Será que ele está querendo nos apresentar chaves para que a gente interprete os processos de trabalho, né? Que, na verdade, ele está falando de processo de valorização, porque o processo de trabalho está subsumida no modo de produção capitalista, no modo de produção especificamente capitalista, e esse especificamente é uma palavra forte, né? Quer dizer, quando ele coloca especificamente capitalista, significa que antes não era especificamente capitalista. Mas quando é que isso não era especificamente capitalista? Isso ele está falando de vamos dizer, uma temporalidade histórica, aonde você tinha esse movimento de formas, vamos dizer, essas formas que ele vai dizer do modo independente, né, o caso do camponês, tal, essas formas do modo independente. Agora, o que nós encontramos, por exemplo, no século XXI, né, nas sociedades mais desenvolvidas, onde você tem um capitalismo, né, o capitalismo especificamente capitalista, quer dizer, você tem um capitalismo já desenvolvido que aquelas formas pré-existentes, elas não existem mais. Todas as formas que são criadas, elas são criadas a partir do quê? Dessa lógica, vamos entender subsunção formal, subsunção real como sendo lógica do capital, né? Dessa lógica que é da subsunção real. Quer dizer, eu fico pensando, porque às vezes esse termo formal e real, ele pode ser entendido assim, né, como sendo meramente chaves, mas não são chaves, e diz respeito a uma transição, essa é a interpretação que eu faço, a uma transição histórica. Tá? A história é muito forte em Marx, né? A gente viu lá na aula do Teixeira que não era a mesma coisa de Adam Smith. Adam Smith ali era cheio de chaves ali, né? Mas o Marx, as categorias, elas têm essa força da história. Significa que elas têm conteúdo, elas têm movimento, aonde você tem que operar esses movimentos. Então, você tem transição, você tem pressuposição e posição, né? Você tem negação, né? Superação, né?
superação conservando. Pronto, está isso. Agora, utilizando a dialética, é como se a subsunção real ela superasse a subsunção formal, agora conservasse. É claro que conserva, não é que vai desprezar, vamos dizer, o prolongamento da jornada de trabalho, não é que vai desprezar, mas quem comanda é a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, ela está ali, é subsumida, ela não é nenhuma chave para nós dizermos, como eu vejo alguns analistas dizer, olha, não, mas ali é mais-valia absoluta, ali é mais-valia relativa. Quer dizer, como se fosse uma tipologia que você aplicasse. Isso está mais para a economia política clássica do que para a crítica da economia política, né? Porque que não era à toa que o Marx tinha essa paixão por Hegel, porque era a forma dele desmontar toda aquela mistificação da economia política clássica, que você não tinha movimento, não tinha história, não tinha negação da negação, entendeu? Eram meramente chaves. Se a gente for ver no livro do Adam Smith, ali são chaves. Olha, o que é divisão técnica é isso, divisão social é isso, né? Capital circulante é esse, capital fixo. Quer dizer, pronto, trabalho produtivo, quer dizer, e você tem um valor, né? Mas isso daí é tudo assim, numa temporalidade sem passado, sem presente, onde você aplica, né? É a forma, vamos dizer, positivista, né? Se a gente for verificar, tem, né? Agora, essa é uma leitura, né? Eu estou provocando vocês para tentarem pensar em que medida hoje todo o processo de trabalho existente ele tem essa forma, né, da subsunção real e né, conduzido pela máquina, pela grande indústria, é a maquinaria, né? Maquinaria e grande indústria, quer dizer, a maquinaria ela está presente, mesmo em trabalhos que você não tenha propriamente aquela maquinaria que a gente vê na fábrica lá do tempo moderno, né? Se vocês forem pegar esse processo de trabalho do entregador, gente, ali é subsunção real, né? É claro que a gente pode até discutir porque ali não é trabalho produtivo, né? Mas ali você tem rebatimentos de uma forma, de uma forma de trabalho, né? Mas subsunção real se refere justamente, subsunção se refere a trabalho produtivo, não a trabalho subordinado. Então Exatamente, é complicado dizer que os entregadores, porque aí você teria que assumir que eles estão produzindo valor. Sim, mas você tem que entender que nas formas derivadas você pode ter a forma e não o conteúdo. Por exemplo, um professor de universidade pública, que ele é ranqueado, ele é controlado, todos aqueles procedimentos, mas universidade pública não nem sequer você pode dizer que são improdutivos interior à produção do capital. Eles são improdutivos fora da produção do capital. Mas ali o valor ele está na forma derivada. Aquelas categorias ali, elas aparecem tudo com aspa. Essa é a interpretação que eu faço. Entendeu? Então, e aí eu concordo contigo, é verdade. Eu, inclusive, tenho dito, é subordinação, não é subsunção, né? Mas é subordinação, e aí você tem elementos que você possa dizer que tem lá o cheirinho da maquinaria, né? Tem um jeitinho lá do operário da fábrica, que está aquele lá que os tempos modernos aparece, né? O Chaplin lá tal. Quer dizer, você são formas do valor, agora são formas derivadas, nos serviços, por exemplo, e vai contaminando, né? Porque a forma valor, ela, na minha interpretação, estou colocando aqui a minha leitura, né? Que, evidentemente, o Eziel e a Nissan não são obrigados a concordar. Beleza, mas na minha leitura, a forma valor, ela contamina a totalidade social, né? Ela tem formas derivadas que estão presentes até, por exemplo, no trabalho doméstico. Olha que coisa interessante, que você vai dizer que não é nem produtivo, né? Formas de trabalho, né? Mas você tem essa dominância, né? Que a gente pode até dizer que parece uma fábrica, mas não é uma fábrica,
né? Escola, por exemplo, né? Parece uma fábrica, mas não é uma fábrica, né? Mas está sob a dominação, vamos dizer, dessa forma valor, entendeu? Que aí talvez fique uma discussão, mas como é que é esse negócio de formas derivadas, né? O que é que você quer dizer com isso? Porque aí entra uma questão, né? O que é o valor, né? O que é o valor, né? É, é uma relação social, né? É uma relação social. E talvez a gente possa até pensar assim, olha só, essa questão formal e real, né? Ela, metodologicamente, ela possa, de um certo modo, o Marx está falando de uma transição, mas também o Marx está falando, né, de uma dialética que você possa ter, aonde, mesmo que aquilo se efetive, né, se torne real, né, quer dizer, subsunção é real, né, mas nós não podemos achar que não existe uma forma ali pressuposta, né, que é aquilo que ele fala aqui, que está pressuposta lá, né, a forma do assalariamento, né, é a pressuposição de toda forma, vamos dizer, real, né, é uma pressuposição, né, mas isso são especulações, gente, nós temos, de um certo modo, essa leitura é assim, a gente lê, né, e vai especulando. Eu estou lançando especulações para vocês estarem pensando como é que seria a partir dessa leitura, né, para sair um pouco daquele convencional. Mas eu vejo que o Eziel acertou na mosca, Eziel. Você realmente você falou que não é subsunção, é subordinação. Você acertou no caso do entregador, né? Que ali você tem, né? Ali é circulação, mas é a minha leitura. Tem gente que diz que tem mais-valia, que é exploração, no sentido de produção de mais-valia, né? Agora, a rigor, ali você é o trabalho da circulação, né? É improdutivo, agora interior à produção do capital, né, o caso do entregador, estou falando do entregador uberizado mesmo. Entregador uberizado, ele está lá né, nessa forma de trabalho. Mas, né, esse processo de trabalho, né, ele é formatado pela, pela lógica do capital, né, do capital especificamente capitalista, né, vamos dizer, né? Você tem ali, inclusive, tecnologia, tem o caso do aplicativo, você tem todo o processo mesmo de deslocamento é feito com meios, né, de transporte que são tecnológicos, né? Quer dizer, a tecnologia, quando entra a tecnologia, aí você já muda, quer dizer, você realmente é o conteúdo do capital no sentido especificamente capitalista, né? O capitalismo, o modo de produção especificamente capitalista é a dominância da forma tecnológica. Basicamente é isso. O que o Marx está dizendo é isso. E hoje, mais do que nunca, que nós temos ao nosso redor, né? Tudo é tecnologia, é a forma Professor, social do capital, né? é interessante essa dimensão, né? Digamos assim, da produtividade do trabalho, né? Ou seja, tornar o trabalho mais eficiente em todas as esferas, né? Então, assim, o capital ele tem uma logística de funcionamento, né? Você tem uma parcela do trabalho assalariado que produz diretamente a mais-valia, né? E você tem outra parcela que ela está ocupada em funções de realização dessa mais-valia, o processo de circulação das mercadorias, a circulação do valor, né? Uma parcela significativa dos assalariados, inclusive. Porém, todos esses trabalhadores, né, esse tempo de circulação, esse tempo de realização da mais-valia, ele é um custo para o capital. Ou seja, à medida que ele é um custo, ele pode determinar, ele tem implicações na magnitude da mais-valia, né? Então, se esse custo é reduzido, se você implementa sofisticação produtiva, tecnológica, sofisticação no processo de gestão desse trabalho, dessas atividades da circulação, elas entram na lógica de redução desses custos de circulação que, por consequência, elas
implicam numa maior dimensão quantitativa da mais-valia, né? Então, o objetivo do capital é se apropriar de uma parcela progressivamente maior de trabalho excedente, de mais-valia. E a circulação, ela influencia nessa magnitude, né? As atividades dos assalariados da circulação. O capital, ele tenta, né, sempre que possível, reduzir os custos dessas atividades. E a tecnologia, ela é um instrumento, né? As novas tecnologias da informação, elas são uma realidade, né? Desse cenário que eu acho que o senhor também está colocando, né? E eu concordo essa abordagem, porque ali, no Capital, Marx ele está apresentando princípios, mas na prática, né, as coisas elas acontecem de modo coexistente, né? Então, aquele princípio que estava ali, que o Marx estava se referindo ao processo de produção, ele é um princípio que está na esfera da circulação também, né, professor? Então, acho que eu entendo e acho interessante essa sua forma de colocar essas questões também. Não, é isso mesmo, concordo. Você falou uma coisa interessante aí, a questão da produtividade, né? Produtividade, porque você tem categorias que elas vão se apresentando como, na verdade, né, a própria forma, né, a própria forma capital, né, a forma desenvolvida, a forma, vamos dizer, madura, quer dizer, e nós estamos no século XXI, quer dizer, essa clareza com respeito a um sistema que ele está se fechando em si mesmo, né? Porque você não consegue nem mais ver nada além dele, né? Porque ele já criou, a partir do desenvolvimento dele, a sua própria natureza, né? Ele subsumiu tudo aquilo que antes era exterior a si, inclusive a natureza. Você não tem mais hoje uma natureza. Toda a natureza hoje é a natureza do capital, né? Porque isso se dá no consumo, não apenas na produção, no consumo, nas trocas, né? A subjetividade é do capital, né? Agora, isso não quer dizer que está tudo dominado e fechou, acabou. Não, aí seria uma leitura que não, né? Porque a gente tem que ver a contradição, né? Desse processo, inclusive as contradições que explicam as crises, né? E as contradições é aquilo que, vamos dizer, o esteio da esperança. Enquanto houver contradição, há esperança. No aspecto de que é um sistema que, quando ele se fecha em si, né, ele cria as condições, inclusive, para a sua própria superação. Né? Isso é que é muito interessante, né? Esse desenvolvimento, que é recente, viu? É recente. Se a gente for verificar esse capitalismo totalitário, né, total, ele se deu a partir, né, depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50, 60, né, dos 60 para os 70, você tem um movimento muito grande a partir da terceira revolução tecnológica, né, a coisa começa, na verdade, a fechar o horizonte ali, né, e nos últimos 30 anos nem se fala mais, ficou num ponto, agora as contradições explodindo pelo ladrão, né? Porque você tem contradições fundamentais e tem contradições metabólicas, que isso é outra discussão que eu faço, porque diz respeito a essa relação com a natureza, né? As contradições metabólicas é aquilo da relação do capital com a natureza. Agora, as contradições fundamentais são as relações do capital consigo mesmo, né? Porque a contradição, ela não é algo você versus o outro, não. Contradição é você versus você mesmo, né? Quer dizer, o capital consigo mesmo, né? Que que, de um certo modo, faz com que o limite dele seja ele próprio, entendeu? Então, essa subsunção, essa ideia de subsunção real, ela é muito forte. Ela é, eu diria, uma das ideias mais fortes de Marx, que aponta para uma ordem, para um sistema. Essa palavra sistema, talvez a gente possa utilizar para pensar esse modo de produção especificamente capitalista que, que se fechou, né? Eu estou utilizando essa palavra forte para a gente entender essa coisa que fechou, quer dizer,
todo o processo de trabalho que surge, ele já surge a partir do capital, né? Não existe mais essa forma, né, como ele coloca aqui, né, essa forma, essas condições de produção, processo de trabalho pré-existente, né? Quer dizer, você pode até ter, mas isso não é relevante para o desenvolvimento do sistema. Não mais, inclusive essa ideia de trabalho autônomo, tal, isso daí é uma fantasia ideológica, nós sabemos disso, né? Agora, não quer dizer que todo trabalho seja produtivo, não quer dizer que você tenha produção de mais valor em toda forma, né? Não quer dizer isso. O capital, ele é uma relação social, né? Ele é uma relação social que a gente tem que entender que, inclusive, ele subsume formas, inclusive, improdutivas, né? Tanto dentro da produção dele como fora da produção dele, como é o caso de pensar os trabalhadores públicos, né? Fazem parte da reprodução social do sistema, né? Então, quer dizer se aquilo não é capital, é capital, aquilo é capital. Inclusive, aquilo dali depende, inclusive, da produção do capital, né? É por isso que as contradições na produção, elas rebatem nessas camadas ampliadas aí dos improdutivos que cresceram muito por conta das próprias contradições do sistema. Olha que interessante, né? Quer dizer, a amplitude dos improdutivos tem muito a ver com as próprias contradições do sistema, né? Que essa é uma interpretação marxista clássica. Eu estou colocando aqui, eu não estou inventando nada. Eu estou colocando a partir de alguns autores que eu concordo, né? Que eu, pelo menos, vejo assim. O movimento do capital é um movimento contraditório. A contradição é parte desse movimento. E contradição significa ele com ele mesmo, né? Ele desenvolve elementos que se voltam contra o próprio, né? São obstáculos que ele tem que superar, né? Aliás, esse é o movimento do capital, né? Produzir obstáculos que ele tem que superar, sob pena de o sistema paralisar, né? A questão é que esses obstáculos, quer dizer, ele próprio é um obstáculo, mas aí já não é mais um obstáculo, é um limite. Vocês estão entendendo, né? Essa dialética entre obstáculos e limite, porque isso se dá, inclusive, na própria tecnologia, desenvolvimento tecnológico, né? Vocês imaginem, gente, esse desenvolvimento tecnológico no aspecto, por exemplo, daquilo que elimina trabalho vivo. Como é que você vai ter produção de mais valor, né? Aí como é que fica, né? Amplia áreas de improdutivos, e aí isso que o Eziel colocou, que como é que você vai estar mantendo, né, esses improdutivos, né? Que quer dizer, você tem elementos, sim, que colocam dificuldades, né, para essa forma, né? Quer dizer, isso é que é interessante entender, porque a gente que não pode imaginar que você possa ver algo fora dessa lógica dominante, né? Agora, não é uma lógica perene, não é aquela coisa não, o professor está falando de uma coisa, mas é como se não houvesse saída. Não é isso a questão de há ou não há saída. Não há saída, é claro que não há saída pelo fato de nós estamos lidando com um sistema, mas as contradições são tantas que esse sistema vai ter que dar respostas. E isso nas mais diversas questões que estão aí, né? Do desenvolvimento tecnológico, na questão da ecologia, na questão da demografia, né? Que as sociedades estão envelhecendo de forma acelerada, como é que fica isso, né? Num sistema que
de como é que o capital se relaciona com os velhos, né? Aí vocês verificam os obstáculos que estão sendo colocados. A questão é que esses obstáculos, eles são obstáculos ou são limites? Essa é a questão, entendeu? Essa é a questão. Porque se é limites, não se supera limites, se supera obstáculos. É uma questão lógica, dialética, né? Essa diferença que o Marx faz, inclusive, nos Grundrisse, né? Mas é isso, gente. Eziel, eu acho que hoje a gente ficou nessa conversa do capítulo 6 inédito, que nós ficamos de ler 2 parágrafos, acabamos fazendo essa discussão, não sei, mas foi uma discussão interessante aí, Claro. riquíssima, essa questão da subsunção formal do trabalho ao capital, e vocês imaginem aí o que vem mais coisas na leitura desse texto. A questão do capital, que nós hoje iríamos fazer aquela leitura também fundamental do capítulo 23, né? A gente parou aqui a minha edição aqui, nós paramos na página 707, não, 708, né? Que e a gente vai prosseguir essa leitura, não tô, né? Quer dizer, a gente pode até ler um parágrafo dessa parte, se vocês toparem. No nosso tempo aqui faltam 5 para as 8 da noite, mas se vocês toparem, a gente pode ler 1 ou 2 parágrafos do Capital, do capítulo 23, e a gente muda a nossa discussão para esse tema. Aí sim, nós estamos lidando com uma obra, né, um todo artístico, que é o Capital. É muito mais fácil do que um manuscrito que às vezes o autor vai e volta, vai e vem e tal, mas aqui é a discussão da Lei Geral da Acumulação Capitalista e do Exército Industrial de Reserva. Se eu não me engano, a gente parou aqui na página 708, né? Confere? Foi no item 3, produção progressiva de uma superpopulação relativa. Foi, mas nós conseguimos avançar. Eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou ter que desligar, que aqui é meia-noite, e assim, eu viro abóbora. Nossa, eu imagino isso. Obrigado pela participação. Eu estou muito cansada. Mas eu estou gravando aqui, depois você pode rever se o Eziel topar. Aí, que horas são, Eziel? Eu agradeço. Eu agradeço. Aqui é 7 horas, professor. 7 aqui. É que aumentou o horário de verão, né? Aqui, aí aumentou, ficou com 4 horas de diferença, aí eu fico acabada, da meia-noite, assim, Não, eu sei o que é. Mas a gente pode fazer a discussão, professor, no próximo encontro também, porque daí todo mundo participa, né? Vai ter... Olha, seria interessante, eu gostaria muito, porque até eu comecei a ler o item e gostaria de ouvir a discussão de vocês, mas não se prendam por mim, né? Aí... Não, é que a gente acabou entrando, a gente está, digamos assim, no filé mignon aqui, né, dessa discussão sobre subsunção, não dá para deixar passar, né, professor? É verdade. Não, mas acho que não dá. E a gente sempre extrapola, né, eu pelo menos, eu sou assim, eu tenho essas coisas, mas agora eu sou muito vocês, assim, né? Se vocês provocam, eu vou com tudo. Mas a gente pode, na próxima semana, então, a gente lê o capítulo 6 inédito, né? E aí depois faz a leitura desse do Capital, certo? Eu vou pensar na ideia que o Eziel colocou de, oportunamente, nesse grupo que nós temos, nesse curso que nós estamos tendo aí, da Crítica do Capital, eu abri uma chamada para as pessoas que tiverem interesse de estarem participando, né, desse grupo de leitura, né? Com certeza. A gente tem. Eu acho bem interessante. Agora, é claro
para as pessoas que quiserem participar, eu vou pedir assim né, uma pequena apresentação, né? Porque Sim. a gente também não vai incorporar por incorporar. Aqui a gente, né, tem um grupo, né, de orientando os meus, que eu já conheço, de vocês, que já tem né, eu já conheço também, né? Então, Uhum. mas de qualquer modo é assim, a ideia é que o Leituras Marxistas fique com a perspectiva da gente estar, né, Uhum. tá ampliando um Ampliando, pouco, né? Não só. pode ampliar Eu muito, acho, se ampliar muito eu aí acho já fica válido. complicado. Aham, É. tá certo, Mas é então. isso aí, gente. Então, boa noite, Nissan. Bom Boa sono aí. noite, muito E Boa noite. obrigada. Muito obrigada, obrigado, a aula Etiel, foi ótima. obrigado. Obrigado, professor. Boa Até a Mantemos noite, próxima. contato. Eu vou gente. mandar para você, Nissan, o PDF, tá bom? Ai, muito obrigada, professora, eu agradeço, Tá bom, tá? obrigado. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. Isabela. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Boa Boa noite, noite. Isa. Boa Tchau. noite.